dia, igreja. Hoje está pedindo para a gente ler mais uma vez o nosso tema e divisa. Vamos lá no nosso tema. 3. Compro a missão. Nossa divisa. Cumpra a sua missão para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem aqui, destacado, cumpra a sua missão com fidelidade e continue assim até o nosso dia que o Senhor Jesus Cristo aparecer. Isso me traz a referência de boas novas, de levar a mensagem de Deus. E primeiramente, gostaria de grifar ali, compra a missão. Queria dar ênfase nisso, na questão do que significa comprar. Comprar algo significa adquirir, obter aquilo que requer um certo sacrifício e que a gente compra agora e a partir daquele momento a gente tem que usar. E eu queria saber que se alguém sabe determinar o valor de alguma coisa. Alguém tem alguma noção? Eu tenho, por exemplo, ali um violão. Se alguma pessoa fizer uma oferta ou mais de uma, provavelmente a maior oferta vai determinar o valor que a pessoa vai pagar por aquilo. Ou seja, se você quiser saber o valor de algo, basta saber o quanto a pessoa está disposta a pagar por aquilo. E a maior oferta irá determinar o seu valor. E lembrando dessa parte de comprar, do valor, a gente olha aqui para a palavra de Deus e a gente vê o quanto Deus está disposto a pagar por nós. E o que Ele pagou? A morte de cruz. A gente não consegue nem mensurar, nem imaginar o valor que Jesus pagou por nós. Ele viu o seu Filho, Ele serviu a gente, se tornou um de nós e no final ainda pagou pelos nossos pecados. E quando eu penso nesse valor, a gente tem uma pequena noção, do quanto Deus foi bondoso com nós, de pagar esse preço tão alto que a gente não consegue nem imaginar. E aí eu lembro de Romanos 8:1, que diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mais à frente, em Romanos, ele vai falar: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O que a gente está falando nesse mês? Cumpra a sua missão com fidelidade. Esse é um dos nossos propósitos. E aí, passando agora para a parte da missão. Eu fui pesquisar o significado de missão na Bíblia. Na Bíblia, a palavra missão refere-se ao propósito ou tarefa específica que Deus atribui a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Pode ser eu, pode ser você. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente pensa nos discípulos, várias pessoas. E hoje nós somos esses discípulos também. É uma chamada divina para cumprir o propósito específico na vida, geralmente relacionado à propagação do Evangelho, gerar a palavra, a serviço dos outros. Mais uma vez, Jesus e discípulos, e a glorificação de Deus. E como funciona o significado da palavra missão na Bíblia? O funcionamento da missão na Bíblia envolve a compreensão que Deus tem um plano e um propósito para cada indivíduo. Ele capacita e direciona aqueles que estão dispostos a seguir sua vontade e cumprir sua missão, através da fé, da oração e da obediência. Os cristãos são capacitados a cumprir a sua missão e fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para a missão, a gente pensa o quê? Aqueles que têm coragem e que estão dispostos a levar essa palavra. E eu fiquei imaginando, conversando com Deus, comigo mesmo, a partir do momento que eu comprei essa missão, que eu sei o valor que Jesus pagou para que nós continuemos a levar essa missão, como que eu devo cumprir ela? Quais seriam os meios? E eu separei aqui 4 formas. E essas formas seriam através de gerar a palavra, a parte do Evangelho, das boas novas.
E se a gente pensar assim, é muito fácil a gente estar aqui na igreja e apenas ficar ouvindo essas palavras. Mas só ouvir as palavras do Senhor não é suficiente. Nós precisamos carregá-las, mantê-las e segurá-las perto de nós, até que elas permaneçam. E a partir do momento que elas permaneçam, ela vai gerar reflexo, ou seja, vai refletir na vida de outras pessoas. Primeira forma de gerar a palavra de Deus: ore. Se eu falando aqui parece simples e óbvio, né? Ore. Mas aí é que tá. Muitas vezes a gente não percebe que a gente primeiro precisa gerar a palavra de Deus em oração, no secreto. E às vezes a gente até gera por um tempo, mas acaba desistindo. A palavra precisa se tornar combustível para a sua vida de oração. Segunda forma, mude a forma de falar. E aqui eu não estou falando de distorcer a palavra de Deus. Eu estou falando de melhorar, de aprimorar ela. A segunda forma de gerar a palavra de Deus é mudando a forma de falar, como eu disse. Muitas vezes nós dizemos, nós expressamos coisas que Ele não está dizendo. Ou seja, a nossa linguagem precisa se alinhar à linguagem de Deus. Quando o Senhor fala com a gente não tem mais permissão para falar nada a não ser aquilo que Ele falou. Ou seja, nessa parte que a gente tem que tomar cuidado. Não expressar aquilo que a gente está sentindo, e sim o que Ele está dizendo. Eu separei uma frase, já estou aqui, de um autor de um livro. Aquilo que Ele disse é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo. Mude a forma de falar, falando o que Deus fala. Terceira forma, tornar primordial. Essa é a próxima coisa que a gente tem que fazer para gerar uma palavra do Senhor. Cumprir a missão é torná-la primordial em nossa vida. A palavra de Deus não pode ser algo secundário na nossa vida. Não pode ser algo que a gente visita de vez em quando. Eu comprei missão. Essa semana eu faço a missão ali e está tranquilo. Daqui 1 mês, 2 meses, se eu tiver com disposição, eu vou fazer novamente. Como eu disse, não pode ser algo secundário. É aquilo que você gera, mantém e que precisamos manter perto de nós o tempo todo. Somente assim a palavra de Deus irá permanecer em você. Quarto ponto, que agora seria o último, mas não menos importante. Prepare-se para ela. A última forma de gerar uma palavra de Deus e permitir que ela permaneça é se preparando, se dedicando para ela. Se você não tem um esforço ali, um foco, a palavra de Deus não vai permanecer. Ou seja, para você cumprir a missão, você tem que entrar em modo de preparação. É o que eu falei lá no início. Significado de missão: pessoas que estão dispostas a cumprir o propósito de Deus. Se você entrou no modo de preparação, não importa, Deus vai te capacitar. Não importa quão pequeno seja a coisa que você vai ali fazer. Coloque a mão em algo. Simples assim, coloque a mão em algo para que você possa cumprir essa missão. Deus não pode guiá-lo se você estiver parado. Se você comprar a missão e deixar ali, o que vai adiantar? Você não vai gerar ela. E pensando sobre isso, eu fiquei pesquisando na Bíblia, qual seria um texto que eu poderia usar, de acordo com isso, de cumprir nessa palavra, de se preparar para ela. Primeiro eu separei lá em Romanos 10, 14 e 15, diz assim, vou ler aqui na minha versão. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? E como alguém falará
se não for enviado. Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Cumprir a missão, gerar a palavra, boas novas. Eu continuei pensando, qual seria um outro texto que eu poderia utilizar para resumir aqui um pouco do que eu disse. Eu pensei na parábola dos talentos, quando Jesus compara 3 servos. E o senhor deles dá uma quantia de dinheiro para eles administrarem. O que aconteceu? 2 deles investiram seu dinheiro. O outro pegou o dinheiro e enterrou. Eu vou ler aqui um pouquinho, Mateus 25, vou ler aqui a partir do versículo 20. Os 2 servos que investiram primeiro. O servo o qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos, se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Ou seja, 2 servos investiram, compraram a missão ali e correram o risco. O que um ganhou? Mais talento. O outro também ganhou mais talento, mas um deles enterrou. E continuando aqui nesse capítulo de Mateus 25, o Senhor vai dizer para ele, eu não fiquei feliz que você... Ele não ficou feliz, né? Que o servo não administrou e preferiu ter medo ali. O Senhor, que deu essa quantia para ele administrar, não ficou feliz. Mas ele também não havia perdido o dinheiro dele. Mas a partir daí ele descobriu uma coisa, que o medo do servo dele o tornava inútil. O que ele fez depois? Demitiu ele. Então, o que eu penso sobre essa parábola? A mensagem dela, que eu percebi, foi que programar as nossas vidas para não fracassar, na verdade, já é um fracasso. Se você comprou a missão e não tem coragem de investir, de fazer aquilo da forma certa, de comprar a missão e cumprir ela com fidelidade, do que adianta? Seu programa Minha Vida para fracassar já é um fracasso. Ou seja, a única forma que podemos realmente falar em sermos filhos e filhas de Deus é recusando-nos a cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele nos entregou, que seria cumprir a missão com fidelidade. E aqui na minha mensagem sobre cumprir essa missão na forma de gerar a palavra de Deus. A diferença, o autor vai dizer, a diferença entre pessoas que fazem algo e pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem realmente fazem algo. Primeiro ponto que eu falei, oração. A oração é algo que precisa se tornar, através da palavra de Deus, combustível na nossa vida. Precisamos gerar em secreto. Mude a forma de falar. Nossa linguagem tem que se alinhar à linguagem de Deus. Torne-a primordial. Não deixe a palavra de Deus em secundário na sua vida. Não visite ela de vez em quando. Carregue ela para que ela permaneça em você. E prepare-se para ela. Como eu falei aqui embaixo, a única forma que podemos realmente falhar em sermos filhos e filhas de Deus é recusando-nos a cumprir aquilo que Ele nos entregou. Ou seja, coloque a mão em algo. Para você pode parecer pequeno, mas Deus falou, eu vou te capacitar se você estiver disposto. Você quer cumprir a missão? Agora é só deixar comigo. Se estiver disposto, com coragem, eu vou te usar. E deixando mais uma frase aqui para eu finalizar. O autor vai dizer, a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo é que a única diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo
e os que não impactam é que aqueles que impactam não têm medo de falhar. Ou seja, parábola dos talentos. Recebeu ali um talento só, não tenha medo de investir, porque Deus vai te capacitar e vai te usar. E através dessas formas que eu passei gerar a palavra, que a gente venha colocar isso na nossa mente, né? Se a gente quiser cumprir a missão com fidelidade, a gente tem que se dedicar, tem que orar, falar da forma correta, torná-la primordial e preparar-se para ela. E assim eu agradeço a minha oportunidade.